Começamos esta edição falando sobre o 8º dia da greve dos caminhoneiros. O governo federal anunciou ontem à noite novas medidas para tentar pôr fim à paralisação. Depois de muita negociação, representantes dos caminhoneiros dizem que o assunto está resolvido. Mas o dia amanheceu com protestos em 18 estados e no Distrito Federal. Nós vamos agora ao vivo a Brasília conversar com a repórter Selma Dias, que tem as informações para a gente. Bom dia, Selma. Olá, Luciana, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, foram quase 12 horas de negociações no Palácio do Planalto, com a presença aí de ministros e representantes dos caminhoneiros. E o resultado foi resumido em 10 minutos de pronunciamento feito pelo presidente Michel Temer na noite de ontem. O governo cedeu em 5 pontos, garantiu a redução de 46 centavos no preço do diesel na bomba por 60 dias e depois disso o reajuste será feito a cada 30 dias. Esse desconto ele é resultado da eliminação da CID e do PIS/COFINS, que incidia sobre o valor do combustível. Segundo o governo, somente essa medida vai custar aos cofres públicos 10 bilhões de reais. Temer concordou ainda em eliminar a cobrança do pedágio dos eixos suspensos dos caminhões em todo o país. Isso vale para estados e municípios, além de estabelecer um valor mínimo para o frete rodoviário. Fora isso, garantiu que vai reservar 30% dos fretes da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, para os motoristas autônomos. Essas concessões elas foram formalizadas por meio de 3 medidas provisórias, publicadas ontem mesmo em edição extraordinária do Diário Oficial e, portanto, já começaram a valer. Essa paralisação entra hoje no 8º dia e deixa as cidades aí desabastecidas, principalmente de alimentos e combustíveis, e por isso é natural que o governo tenha pressa e que se esforce para agilizar essa negociação. Vamos ouvir agora um trechinho do que disse o presidente Michel Temer. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Olha, ainda ontem no Palácio do Planalto, os representantes dos caminhoneiros autônomos se disseram satisfeitos com as medidas e prometeram orientar a categoria a encerrar a paralisação. A condição era que as medidas fossem publicadas no Diário Oficial, o que já aconteceu, então agora é esperar para ver a resposta dos trabalhadores. Daqui a pouco, às 10 horas, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, vai falar à imprensa e dar mais detalhes sobre as medidas. Eu vou aproveitar para atualizar as informações aqui do Distrito Federal. Por enquanto, caminhoneiros ainda protestam em 6 rodovias que cortam o DF, mas sem pontos de bloqueio. Hoje não tem aula na rede pública e os hospitais suspenderam as cirurgias que não têm urgência. Os poucos postos que receberam combustível seguem ainda com grandes filas, muitos motoristas aguardando para tentar abastecer. O aeroporto de Brasília chegou a ficar sem combustível ontem à tarde, mas a situação foi remediada no início da noite, quando chegaram 10 caminhões sob escolta, transportando aí 550 mil litros de querosene, quantidade suficiente para repor apenas 18% da demanda. Em todo o Brasil, pelo menos 9 aeroportos estão em situação crítica, sem combustível, e a orientação continua a mesma. Só devem pousar as aeronaves que têm capacidade para decolar sem necessidade de abastecimento. Volto com você, Luciana. Obrigada por essa atualização, Selma. E agora vamos falar com a repórter Thaís Araújo, porque no Rio de Janeiro, mais um dia de poucos ônibus em circulação e agora também tem escolas fechadas, não é isso, Thaís? Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. É isso mesmo. Os mais de 640 mil alunos da rede municipal aqui do Rio de Janeiro estão sem aulas nesta segunda-feira. O prefeito Marcelo Crivella decidiu suspender as atividades exatamente por causa da dificuldade de alunos, professores e funcionários chegarem até as unidades escolares por causa do problema na circulação dos ônibus municipais. Bem, havia uma preocupação também, Luciana, em relação à merenda escolar. Na semana passada, Crivella já havia manifestado essa preocupação e já havia dito que o estoque de alimentos só daria para até hoje, até segunda-feira. Bem, algumas universidades também decidiram suspender as aulas hoje. A UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a UF, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Janeiro, a UERJ e também a Unigran Rio emitiram nota informando que também vão estar fechadas hoje. Os alunos não terão aulas nesta segunda-feira e que vão continuar avaliando os rumos do movimento para saber quando retomam as atividades. Bem, os transportes continuam também circulando com frota reduzida. Os ônibus circulam com apenas 40% da frota e o sistema BRT de transporte rápido com 35%. E uma última informação. Um posto da cidade voltou a ter combustível. É o posto central de Irajá, na Zona Norte, mas o combustível disponível naquele lugar é apenas para abastecer os veículos da Força Nacional. Se sobrar alguma coisa, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, então vai ser disponibilizado ao público, aos motoristas, mas a prioridade é para os veículos da Força Nacional. E enquanto isso, Luciana, a população continua sofrendo com o desabastecimento. Ontem nossa equipe encontrou uma motorista que tentou encontrar combustível nos postos da cidade, não conseguiu abastecer e ficou no prejuízo. Vamos ver o que ela disse. O carro apagou sem gasolina e começou a sair fumaça. Sem gasolina? Sem gasolina. E agora? E agora vamos pagar quase R$300 de reboque. Ainda tenho que esperar vagas para ser rebocado. Entendeu? Eu estou numa fila para ser rebocada, eu sou a terceira. Que situação, pelo Brasil inteiro isso. No Nordeste, muitas rodovias continuam com caminhoneiros parados. Quem tem as informações atualizadas para a gente é a repórter Tatiane Costa, que fala da nossa redação em São Luís do Maranhão. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Hoje pela manhã a gente conversou com alguns caminhoneiros aqui e eles disseram que não concordam com a proposta apresentada pelo presidente Michel Temer e que a paralisação por aqui deve continuar. Esse movimento já traz reflexos no abastecimento de alimentos na Ceasa e em alguns supermercados. O fim de semana todo foi marcado por longas filas nos postos de combustíveis, mas aos poucos essa situação vai se normalizando, porque desde a noite de sexta-feira, caminhões-tanque estão saindo do Porto do Itaqui direto para os postos, escoltados por viaturas da Polícia Militar. E também estão sendo enviados caminhões para algumas cidades do interior do Maranhão. O aeroporto de São Luís também está recebendo combustível nessas condições e está operando normalmente. O Sindicato das Empresas de Transporte Público anunciou que hoje, segunda-feira, 90% da frota de ônibus está circulando. Mesmo assim, as universidades estadual e federal e algumas faculdades particulares suspenderam as aulas de hoje. Na noite de ontem, caminhoneiros, motoristas de transporte por aplicativo e motociclistas realizaram protestos pelas ruas de São Luís, pedindo a redução do valor de todos os combustíveis em geral, não apenas do diesel, como foi anunciado pelo presidente Michel Temer. E essa estratégia de usar escoltas policiais para levar os caminhões-tanque levarem combustível até os postos, está sendo usado também em outras capitais aqui do Nordeste, como em Fortaleza e em Recife, mas mesmo assim na região metropolitana do Recife, repartições públicas, escolas e universidades já anunciaram também que o expediente está suspenso. Com você, Luciana. Obrigada, Tatiane.